Boa tarde. Nosso grupo Farms in the Rocks. O desafio Health Makes Wealth. Próximo. Bom, saúde. Saúde é um desafio global, né? Principalmente devido à falta de saneamento em escala global. Esse gráfico, por exemplo, a gente vê o número de anos perdidos devido à diarreia, uma doença típica da falta de saneamento. Outro grande desafio global é o aquecimento global devido ao uso intensivo de combustíveis fósseis. Próximo. Bom, na nossa história, na história da humanidade, nós damos um grande passo quando aprendemos a cultivar o solo e passamos do estágio de caçador-coletor para a agricultura, né? Então, no entanto, quando a gente considera o subsolo, a gente ainda permanece até hoje no estágio coletor, porque olhamos o subsolo apenas para retirar suas riquezas minerais. Próximo. Então, a nossa proposta, né, é uma visão disruptiva, uma nova visão do subsolo, tentando utilizar o subsolo como um ambiente de cultivo. Mas cultivar o quê? Cultivar micro-organismos para realizar tarefas do nosso interesse, né? Ou seja, é uma nova visão, a gente passar um novo estágio da humanidade em que nós vamos deixar de ter uma visão, uma postura de apenas coletor dos recursos do subsolo e usar o subsolo como cultivo. Uma aplicação seria o tratamento de esgotos para poder fazer reuso dessa água com simultânea produção de gás, no caso biogás, um gás renovável que não contribui para o efeito estufa. Ok? Aqui uma visão, né, esquemática do aproveitamento de áreas de um reservatório, injetando os efluentes, produzindo gás para a produção de energia. Okay? Bom, qual seria os possíveis locais para esse tipo de tecnologia? Então, a nossa sugestão seria aproveitar os reservatórios de petróleo, né, já abandonados ou próximos ao fim da sua vida útil, para a implementação dessa tecnologia. Quais seriam as vantagens? Primeiro, já se conhece a geologia dessa região e, portanto, isso minimiza o risco da contaminação de aquíferos, que é uma preocupação quando se fala de injetar fluidos no subsolo. Segundo, as instalações já estão lá, isso reduziria os custos de instalação. Terceiro, isso evitaria os custos de descomissionamento dessas instalações, dando uma nova aplicação sustentável para essas estruturas. Aqui a gente vê, por exemplo, em cima um gráfico com as ocorrências das grandes reservas de petróleo no mundo, embaixo taxa de mortalidade devido à falta de saneamento. Então se destaca aí algumas regiões da África, Oriente Médio e parte da Ásia. Okay? Próximo. Bom, aqui nós temos um protótipo físico em que a gente tentou demonstrar, né, a viabilidade. Tá visível aqui. Bom, em vermelho seria, vocês podem ver aqui também, em vermelho seria representado o efluente bruto sendo injetado numa formação, entrando em contato com os micro-organismos e sendo transformado no efluente tratado em azul, que pode ser reutilizado, e ao topo uma acumulação de gás, que seria o biogás a ser utilizado. Okay? Agora, imagina que legal, no futuro, a gente poder reutilizar essa tecnologia para as futuras instalações espaciais em Marte, fazendo um tratamento sustentável dos resíduos no local em que carbono vai ser uma matéria-prima preciosa. Okay? Utilizando a água que já existe no subsolo marciano. Muito obrigado pela atenção. Você falou de reservatórios de petróleo, mas será que isso seria útil para locais de mineração, por exemplo, onde você já conhece também a geologia? Sim, acredito que sim. Hoje, por exemplo, essas áreas abandonadas, né, tem todo um investimento para tentar dar um uso, né, evitar os riscos, por exemplo, o fenômeno de drenagem ácida de minas, né? Então, mantendo-se essas áreas, elas sendo trabalhadas, conhecendo a geologia, poderia sim, digamos, outro tipo de projeto ser utilizado com essa finalidade. Okay? Que tipo de tratamento adicional teria que ser feito nesses campos para poder ele servir como essa fábrica, né, de gás e purificação de água? Ok, boa pergunta. A gente gostaria de lembrar o seguinte, que esses processos biológicos já acontecem nos campos de petróleo. Tanto é que eles hoje são um problema, né? Alguns campos em que as bactérias que já lá existem consomem o petróleo e produzem subprodutos indesejados. A ideia é aproveitar esse processo que já ocorre naturalmente, só que dá uma direção visando um interesse útil, produtivo. Assumindo que um campo de exploração de petróleo tenha se esgotado e que as estruturas permanecem lá, existe um custo para mantê-las lá. Vocês chegaram a analisar o economics, se ele é viável de se usar essa estrutura e o custo que permaneceria lá para produzir a energia
ou melhor, gás, né? De forma viável, sustentável, economicamente? Essa questão de análise econômica depende muito de cenários, né? Certas coisas que hoje são baratas podem se tornar caras num outro cenário, né? Mas com certeza hoje, quando a gente pensa na indústria do petróleo, descomissionamento de instalações, nós estamos falando de operações muito complexas na casa de milhões, né? E a gente tem que lembrar que num cenário de mudança da matriz energética global, certos números de avaliação econômica de hoje podem mudar drasticamente num futuro próximo.